Essa atividade, desenvolvida pela FETRAF, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar no Estado da Bahia, faz parte do projeto Bahia Produtiva do Governo do Estado, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, a partir de acordo de empréstimo firmado entre o Governo do Estado da Bahia e o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Mundial. Olá, como estão? Iniciar falando que é um prazer enorme estar aqui nesse momento, partilhando esse momento com vocês. E lamentar pelo nosso primeiro encontro ser assim, virtualmente, né? Mas devido às circunstâncias na qual estamos passando, essa situação de pandemia, que breve vamos sair disso, com fé em Deus, mais fortes ainda. Eu espero estar presente com vocês. Bem, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Nelmara, eu sou zootecnista por formação, mestre em ciência animal pela UFRB e atualmente sou professora pelo governo do estado na formação da educação técnica profissional. Foi lá que eu conheci Vivian, que é uma querida, e iniciamos uma amizade maravilhosa. E hoje Vivian me fez esse convite através da FETRAF, que eu agradeço muito pelo convite. Estou amando essa oportunidade de estar tendo esse contato com vocês, ainda que virtual dessa vez, mas espero sim acompanhar a Vivian em outras visitas, em outros encontros presenciais, assim que possível, certo? Dizer que Vivian é uma querida, uma amiga assim querida, maravilhosa, uma profissional excelente, da qual eu não quero perder a amizade nunca, e eu tenho um imenso prazer em atender qualquer chamado que Vivian me faz. Estamos um pouquinho atrasadas, depois que ela me fez essa solicitação, nós tivemos alguns desencontros, mas eu sabia que ia sair. Então, aqui estamos. Vivian me passou um cronogramazinho de quais assuntos nós iríamos trabalhar. E daí eu resolvi começar com índices zootécnicos, certo? É o nosso bate-papo de hoje, é sobre índices zootécnicos. Depois a gente vai combinar a melhor forma de vocês me enviarem as dúvidas, os comentários para poder somar, porque uma pena dessa forma de trabalhar é que não nos permite essa troca de experiências, né, de informações. Isso me faz muita falta mesmo de estar no campo, lado a lado com o produtor. Eu amo esse contato pessoal, assim como Vívia, que ama estar junto com vocês, fazendo aquele trabalho maravilhoso. Eu também tenho um perfil assim bem parecido com o dela, de estar junto com vocês, conversando, tomando um cafezinho, trocando experiências, trazendo coisa nova, testando coisa nova, deu certo, deu, não deu certo, vamos partir para outra. Então é isso, certo? A gente vai ver uma forma de vocês enviarem as dúvidas, pode ser pelo meu e-mail, mas eu preciso do retorno de vocês sobre esse nosso bate-papo de hoje. Combinados? Então vamos lá. Bem, quais são os desafios do pecuarista hoje, né? Do agropecuarista hoje, de uma forma geral. Nós precisamos saber que nós precisamos entender a realidade, é muito importante, e estabelecer com elas ações realistas. Fazendo isso, nós vamos ter condições de medir e comparar.
porque eu vou introduzir aqui mais ou menos onde eu quero chegar com esses índices zootécnicos, certo? Então, assim, nós, hoje em dia, a gente pode dizer que a pecuária, hoje ela está muito mais exigente do que há anos atrás. Como é que a gente consegue perceber isso, né, Omara? Por exemplo, antigamente, é muito comum vocês ouvirem dos pais de vocês, dos avós de vocês, um comparativo no sentido de que, na minha época se criava uma família de 8, 10 pessoas com 100 cabeças de gado no fundo do quintal, no fundo da casa, né? E como é que a gente percebeu essa exigência? Porque hoje em dia a gente sabe que a pecuária de hoje ela é mais. Hoje a gente não consegue quantificar dessa forma. A gente não consegue produzir contabilizando apenas o número de cabeças no fundo do quintal. Não é isso? Então, assim, vocês vão de convir que na pecuária de hoje em dia nós temos uma certa exigência. É a partir desses comentários que a gente começa a perceber que hoje em dia a pecuária ela realmente está um pouco mais exigente, né? A gente não consegue tanto ter um retorno tanto quanto os nossos antepassados, os nossos pais, nossos avós mensuravam como antes, certo? Então, porque nós precisamos, sim, fazer isso? Porque nós precisamos, então, desses índices zootécnicos. A gente precisa se basear em 3 pilares, que são esses que eu coloquei aqui para vocês. Nós precisamos nos basear em qualidade, responsabilidade e produtividade, certo? Então, assim, hoje, quando a gente fala em índices zootécnicos, nós podemos nos basear nesses 3 pilares, porque são eles que vão nos dar a base para a gente conseguir medir e comparar. Daí a gente pergunta, como é que a gente pode se desenvolver bem em meio a tanta exigência, Nomara, como você fala, né? Já que com o passar dos anos essa pecuária ela foi ficando mais exigente, como é que a gente pode se desenvolver bem para poder conseguir atingir esse patamar de exigência? Então, eu coloquei aqui alguns caminhos, que são estabelecer metas com prazos realistas. Primeiro, estabelecer metas. Nós precisamos dizer para nós mesmos como é que nós vamos trabalhar. O que é que eu desejo com a minha produção? Depois, nós precisamos dar-nos prazos realistas para a realização dessas metas, certo? E tendo esses prazos realistas, nós temos que ter em mente um determinado projeto, certo? Então, pensando nesses 3 caminhos, qual é o nosso objetivo central? Então, são os resultados econômicos. A gente precisa estabelecer metas,
cumprir essas metas dentro dos prazos que nós nos demos, prazos esses que precisam ser prazos realistas, para alcançar os nossos projetos e chegar a atingir resultados econômicos. Porque hoje em dia a gente precisa ter em mente sempre que a produção, ela é uma forma de vida, sim, né? Ela pode ser um hobby, ela pode ser uma atividade prazerosa, mas a gente não pode esquecer que ela precisa dar lucros. A gente tem que esquecer aquela frase: ah, eu tenho umas vaquinhas na minha casa que eu tiro um leitinho. Não, você não tira um leitinho. Você tira leite, você vende leite. É com o dinheiro desse leite que você vai colocar pão na mesa para o seu filho, para os seus netos, certo? A gente não pode mais dizer assim, ah, eu tiro um leitinho, eu vendo uns temperinhos da minha horta. Não, a gente precisa tirar o leite, a gente precisa plantar nossa horta, mas pensando no lucro que aquilo ali também vai nos dar. Porque, de uma certa forma, nós temos um custo. Nós temos o nosso trabalho, o nosso suor ali empregado. E de que forma é que isso vai retornar para a gente? Vai retornar, lógico, de uma forma prazerosa, né? Nos fazendo um bem para o nosso cotidiano, nos fazendo um bem para a nossa saúde mental, mas também vai retornar para nós de forma econômica, né? De forma financeira. Vai nos ajudar nesse sentido. É por isso que nós devemos estar atentos aos índices zootécnicos, em se tratando de pecuária, em se tratando de produção animal. Quando a gente vem mais para o agro, tem algumas tabelinhas que nos ajudam nessa questão de produção de sementes, produção de folhas, né? Isso aí já é uma parte, isso aí já fica um pouquinho à parte para outros colegas trabalharem. Mas focando aqui na pecuária, os índices zootécnicos, eles vão, a gente precisa estar atento a eles, por isso, porque são eles que vão nos dar o nosso tão esperado resultado econômico. Mas e aí, Nelmar? O que são, então, esses índices zootécnicos? Quando vocês... Aqui eu já comecei a abreviar, né? Índices zootécnicos como IZ. Quando estiverem aqui na apresentação IZ, para poder minimizar um pouquinho essa palavra tão grande. O que são, então, esses índices zootécnicos? Eu trouxe aqui alguns conceitos de um pesquisador que resumiu muito bem, a meu ver, o que são esses índices zootécnicos, que foi Xavier. Ele disse que os índices zootécnicos conduzem, acima de tudo, a qualidade e o controle do seu rebanho. Vejam que ali no comecinho eu falei que qualidade era um dos tripés, né? Uma das bases para que a gente tivesse uma pecuária, para a gente atingir essa tão exigência na pecuária. Então, Xavier disse que os índices zootécnicos, eles conduzem a qualidade e o controle do nosso rebanho. Se a gente tem uma noção, se a gente controla determinados dados, determinados números na nossa propriedade, a gente consegue controlar a qualidade do nosso rebanho. E ele também vai controlar o nosso rebanho.
Os índices zootécnicos, eles são dados produtivos, quantitativos, são dados de produção, dados de quantidade, números, né? E são também dados de qualidade, que refletem em números o desempenho da sua produção. Quando você coleta esses dados de produção, de quantidade e da qualidade do seu rebanho, você está atingindo o desempenho da sua produção. E ele disse ainda que eles são taxas que, estabelecidas pela literatura, conseguem conduzir o comportamento do produtor, independentemente de qual é o modelo do negócio da sua propriedade. A gente sabe que existem propriedades que trabalham de várias formas. Vamos supor, na bovinocultura de corte, por exemplo, a gente sabe que a gente tem propriedades que trabalham desde cria, recria, até a fase final, até a fase de venda, né? Tem outras que preferem trabalhar apenas com a engorda, certo? Então, assim, independente do modelo do negócio da sua propriedade, os índices zootécnicos, eles vão te ajudar. Ah, Neomara, mas eu só faço cria e recria na minha propriedade, eu não preciso me preocupar com índices zootécnicos. Não, você precisa sim. Você vai ver um pouquinho mais adiante que será necessário, sim, que vai te ajudar muito. Esses índices vão te ajudar muito. E quando ele fala assim, são taxas estabelecidas pela literatura. O que ele quer dizer com isso? Existem estudos de muitos anos que foram coletando esses dados e chegaram a um determinado padrão. Por exemplo, a literatura nos diz, né, esses estudos, esses estudiosos, os livros nos dizem que o interessante para uma produção de corte é que o animal ele seja abatido com 24 meses. Então, existiu muitos estudos para poder se chegar até essa idade ideal de abate. Esses estudiosos, eles conseguiram perceber que um animal bem nascido, um animal bem criado, um animal bem alimentado, que está dentro da produção de corte, aos 2 anos, falando da bovinocultura, aos 2 anos, ele já está, sim, pronto para o abate. Mas isso acontece comumente, Neomara? Não. Isso não acontece comumente, isso varia muito. Tá errado? Não tá errado. Mas o que é que esses dados estão te dizendo? Que você está perdendo dinheiro. Quando você perde tempo, você perde dinheiro. Se você deixa de abater os animais do seu rebanho com 24 meses, porque não conseguiu atingir o peso quando ele chegou nessa idade, você só vai, lógico, você não vai abater, né? Porque a literatura diz que tem que abater com 24. Não, a literatura está te dizendo que o ideal seria isso. O ideal seria que ele estivesse no peso de abate aos 24 meses. Então, seu animal não atingiu o peso nos 24 meses. Ele precisou de mais 6 meses dentro da sua propriedade, comendo ali a sua plantação que você disponibilizou para ele, comendo a ração, o sal que você compra todo mês para poder manter aquele animal, para poder chegar até o peso ideal para você aí vender. Então, significa que você perdeu 6 meses. Se você perdeu 6 meses, você perdeu tempo, e tempo é dinheiro. Então, você perdeu dinheiro. Aquele dinheiro que você poderia ter ganho há 6 meses atrás, você só está ganhando hoje. Certo? Então, assim, o que a literatura nos diz é que quando esses dados são bem coletados e eles são bem gerenciados, esses números nos levam a tomar decisões mais acertadas. Por isso, nós temos que estar ligados a esses índices zootécnicos.
Por que conhecer bem os índices zootécnicos te dá vantagem em relação ao mercado? Eu trouxe aqui esse gráfico porque ele é bem fácil de entender. Para vocês, só para vocês terem uma noção. Isso daqui é muito comum de acontecer. Vocês lembram aí? Quando isso aconteceu aqui quando isso acontecia aí bem próximo de vocês. Vou só pegar uma canetinha aqui para me ajudar. Aqui. Esse pontinho vermelho aqui eu quero que vocês acompanhem, certo? Esse pontinho vermelho que está aparecendo aí na tela. Olha só, o que é que esse gráfico aqui está nos dizendo? Eu tenho aqui uma área de pastagem, em hectares por produtividade em arroba por hectare, certo? Quantas arrobas eram produzidas em determinada quantidade de hectare? E acompanha aqui. Isso foi um estudo feito nos anos, analisando os anos 90 até o ano de 2015. Um pouco recente, né? Há 5 anos atrás. Esses dados foram coletados aqui no IBGE em 2016. É um dado geral, certo? Olha o que acontece. A linha azul mostra a área de pastagem que a gente precisava para poder produzir uma quantidade de arroba. Olha só o que acontece. A gente precisava de uma grande quantidade de área de pastagem, olha só, cerca de 190 milhões de hectares para produzir menos de 1,2 arroba por hectare. Se vocês acompanharem essa linha azul, o que é que vocês conseguem perceber? Que essa área de pastagem, ela foi diminuindo com o passar dos anos. Quando chegou em 2001, nós tivemos uma mudança. O perfil da pecuária, ele foi atingindo essa exigência, né? E houve uma mudança muito significativa, onde agora nós temos uma menor área de pastagem e uma maior produção em arroba por hectare, certo? Conseguem perceber isso? Aqui, ó, no pontinho vermelho, é onde mostra a mudança, cerca de 2001. Depois dos anos 2000, né? A gente está falando de dados que foram coletados na década de 90. E cerca de 10 anos depois, esse perfil ele mudou completamente. Significa o quê? Que antes isso se refletia em muita área de pastagem para pouca produtividade. Hoje em dia, de 2000 para cá, o que é que nós temos? Uma produção que a gente julga uma produção ideal. A gente tem pouca área, né? Em pouca área, a gente consegue produzir uma grande quantidade de arroba, certo? Então, como é que isso foi possível? Significa que, nesse gráfico aqui, resumindo, isso significa que dos anos 2000 para cá, o estudo desses índices, o estudo de que cada vez mais a gente precisava ter uma atenção maior para produzir carne e levar em consideração determinados dados para que a gente aumentasse cada vez mais a nossa produção, tendo o menor custo possível, certo? E o menor custo possível aqui nesse gráfico
foi medido, foi mensurado através da área de pastagem, porque a gente sabe que o maior custo de uma produção pecuária, hoje em dia, é o custo com a nutrição, né? O alimento, ele custa cerca de 70% da sua produção. Para produzir, eu preciso de quê? Eu preciso dos animais, eu preciso do alimento dos animais, eu preciso cuidar, eu preciso de mão de obra, eu preciso de medicação, né? Eu preciso cuidar da sanidade do meu rebanho. Considerando todos os custos de uma produção, a alimentação, ela é 70% do custo da minha propriedade. É o índice que mais eu gasto dinheiro é com alimentação. Você precisa cuidar da área, você precisa plantar, algumas vezes você precisa irrigar, né? Aquele capim ali, você precisa suplementar muitas vezes, porque somente a área de pastagem ela não vai te dar o resultado que você deseja. Então, gasta-se muito com alimentação animal, quando os outros custos são juntos, atingem apenas 30%, certo? Então, a gente precisa, sim, dar uma atenção maior à questão da alimentação. E foi a partir disso que esse gráfico foi baseado, né? Apenas em área de pastagem. Quantos conseguiria tirar de arroba em uma determinada área. Bem, agora que você já sabe que você está perdendo produtividade, dinheiro e reputação, quando você não transforma os seus índices da sua atividade em dados e conhecimento, vocês já começaram a entender aqui um pouquinho da importância de se estudar os índices zootécnicos, não é isso? E como é que esses índices zootécnicos funcionam? Esses índices zootécnicos, como eu falei, eles variam de acordo com o tipo do seu negócio. Os índices que o meu vizinho que produz cabra de leite não são os mesmos que eu vou estudar, que eu vou analisar, que eu vou levar em consideração na minha produção de bovino de leite, certo? Nem são os mesmos também que o meu outro vizinho vão levar em consideração quando ele quer produzir bovino de corte. Cada tipo de negócio tem o seu determinado índice para analisar. Então, assim, aqui hoje o que a gente vai ver são apenas exemplos para poder dar uma noção a vocês de como estudar melhor o que vocês produzem aí, certo? Ah, mas Neomara me disse que para produzir eu preciso levar em consideração idade da primeira cria. Não. Depende do seu tipo de produção, depende do tipo do seu negócio. O que eu vou trazer aqui são apenas exemplos para você se basear, certo? Mas qual é o objetivo, então, de se estudar esses índices zootécnicos? O objetivo é que o índice ele vai te dar de forma muito precisa como seu rebanho está e quais as potencialidades que você não está aproveitando. Significa que se você levar um ano na produção de bovinos, por exemplo, geralmente a gente consegue estudar os nossos índices com um ano. Numa produção de caprinos e ovinos, a gente consegue um pouquinho menos tempo. Levantar algum determinados índices em cerca de 6 meses, a gente já consegue traçar um perfil para
analisar esses índices, né? Então, isso significa que em um ano, você analisando, você anotando tudo direitinho. Você vai pegar a sua caderneta, você vai ter lá uma anotação individual do seu rebanho, uma anotação em conjunto, né, do seu rebanho. Quais animais estão entrando em gestação? Quais animais estão entrando em parição? Quais animais estão produzindo tantos litros de leite por dia? Quais animais estão produzindo menos leite por dia? É aquela velha história, né? A vaca que produz mais, ela come mais. A vaca que produz menos, ela come menos. Eu não posso dar a mesma quantidade de comida para uma vaca que produz 10 litros de leite e a mesma quantidade para uma vaca que produz 50 litros de leite. Eu não posso, certo? É injusto isso, porque isso está me dizendo que, de alguma forma, aquele animal ele não consegue transformar aquela quantidade de alimento em produção de leite. Ele precisa de uma outra atenção. Mas já que eu não consegui ainda dizer o que é que ele precisa, o que é que eu vou fazer? Eu vou ajustar a quantidade de alimento que eu estou dando. Por quê? Se eu dou 1 quilo, ela produz 10 litros, e se eu der 2 quilos, ela produz o mesmo 10 litros. Como é que eu vou ficar dando 2 quilos? Eu estou gastando, eu estou perdendo 1 quilo de alimento, né? Vamos supor que 1 quilo por dia está me saindo a R$10. Em 30 dias, eu vou estar economizando quanto? 300, não é isso? Uma conta rápida que eu fiz aqui. Mas eu acho que é isso mesmo. Então, e qual é a missão desses índices zootécnicos? Eles são responsáveis pelo crescimento da pecuária brasileira como um todo. São eles a base de toda a tecnologia que podem ser responsáveis pela sua mudança também. Então, assim, significa que em um ano, dentro da minha propriedade, eu me comportava de um jeito. Eu cuidava do meu rebanho de um jeito. Analisando determinados índices, eu vi que se eu trouxer um pouquinho mais de tecnologia para dentro da minha propriedade, vai me ter um custo X, mas o retorno vai ser 3x. Se eu mudar, se eu tirar do meu rebanho esse animal que come 1 quilo e produz 1 litro, não vai me fazer diferença nenhuma no meu retorno, então vamos tirar esse animal, certo? Então, são essas questões que a gente precisa levar em consideração e dar, sim, uma determinada importância a estudar os índices zootécnicos. Você não precisa ter dentro da sua propriedade necessariamente. Ah, mas eu sozinho não consigo fazer isso. Ter um técnico que te apoia é muito importante, principalmente para poder conseguir interpretar esses dados. Mas mais importante do que ter um técnico dentro da sua propriedade é a sua consciência em anotar todos os dados e levar em consideração que tudo que é feito dentro de uma propriedade precisa estar registrado para que mais adiante você consiga fazer alguma alteração que venha trazer uma mudança no perfil econômico da sua produção. Certo? Vamos lá. Então, quais são os índices zootécnicos mais observados? Eu trouxe aqui para vocês de uma forma geral. Como eu falei, a Neomara disse que eu preciso levar em consideração o intervalo entre partos, eu preciso levar em consideração a idade do abate. Não. Cada propriedade, ela tem o seu perfil, mas eu trouxe hoje para vocês alguns índices
que são mais observados. E para poder ampliar essa visão de vocês, o que são esses índices? Vocês já conhecem, certo? Mas algumas vezes vocês não se atentaram para eles. Vocês não sabem que é essa palavra que eu estou falando. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, taxa de natalidade do rebanho. O que é a taxa de natalidade? Natalidade, nascimento, né? Já está falando. Nascimento. Então, dentro do seu rebanho, esse índice, ele é dado pela porcentagem do número de bezerros, nascidos em relação ao número de vacas cobertas ou inseminadas. Por exemplo, você tem lá em sua propriedade 10 vacas que estão cheias, certo? 10 vacas que estão cheias. Dessas 10 vacas, uma morreu, uma perdeu a cria. Então, dessas 10 vacas, uma perdeu a cria. Significa que você teve 90% de taxa de nascimento dentro da sua propriedade, certo? Isso é importante você levar em consideração. Você precisa saber quantos animais estão morrendo. Então, a taxa de natalidade, ela está ligada diretamente com a taxa de mortalidade, certo? Algumas vezes, a taxa de mortalidade, a gente leva em consideração alguns períodos. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Eu trouxe esse exemplo também para você. Mas aqui, já no comecinho, você consegue comparar, né? Então, significa que 90% das vacas que estavam cheias conseguiu ter a cria. Conseguiu que nascesse, certo? Se de quando nasceu para lá morreu, é outra história. Mas nasceu, entra no índice de taxa de natalidade, certo? Ela determina quantos bezerros a vaca produz ao longo da sua vida útil. A gente pode pegar a taxa de natalidade por vaca, certo? Eu falei agora há pouco de uma forma geral, considerando o rebanho como um todo. Mas, se a gente estiver analisando os índices zootécnicos por animal, que também é muito importante, eu preciso saber se aquele animal específico, se ele me dá um retorno que eu espero. Por quê? Aquele animal, ele ocupa uma área de pastagem, aquele animal, ele come determinada quantidade de alimento que eu disponibilizo, né? Ele come muito bem, ele bebe, eu tenho que ter água ali para poder estar disponibilizando para ele. Ele consome determinadas horas de trabalho do meu colaborador, ou então minha, né? Meu suor ali para estar cuidando dele. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Aí, vamos supor que você tem uma vaca que ela levou 6 anos no seu rebanho, 8 anos no seu rebanho e na sua produção. Independente de produção de leite ou produção de carne. Ela levou ali 8 anos. Desses 8 anos, ela me deu 6 bezerros. E aí, essa vaca é um animal bom para eu manter no meu rebanho? Ou é uma vaca que eu possivelmente vai descartar quando eu tiver uma primeira necessidade em descartar? Quem é o animal que eu vou pensar em descartar? Então, esses índices,
que vão te dar essas respostas, para que você tome decisões acertadas, como eu falei um pouquinho mais atrás, certo? Os índices, o estudo dos índices zootécnicos, eles te ajudam nesse sentido. Quando você estuda o seu rebanho, quando você conhece o perfil dos seus animais, você sabe, num momento oportuno, num momento em que você é pego de surpresa, ou então no momento em que você realmente precisa tomar determinada decisão, você vai tomar a decisão acertada. Você não vai fazer um papai do céu mandou eu tirar você do meu rebanho, não. Você vai sem pena, sem choro, sem apego. Oh, mas é aquela mimosinha tão linda que deu leite para minha netinha. Foi dela que minha netinha se criou, porque a minha filha não tinha leite. A gente tirava leite daquela vaquinha todos os dias para poder dar para minha netinha. Mas só que essa vaca que dava leite para sua netinha precisa trazer um dinheirinho para dentro de casa também, porque hoje a sua netinha não precisa só mais do leite, né? Sua netinha precisa do leite, precisa da roupa, precisa de outros grãos para se alimentar, precisa de escola, não é isso? Precisa de remédio. Então, você precisa tomar a decisão. Não, é esta vaca que não está me dando o retorno que eu preciso no momento, é ela que eu vou descartar. Quanto mais bezerros produzidos, menos matrizes precisam ser mantidas na propriedade, certo? Então, assim, são estudos, são análises, são pequenas análises que vão determinando para a gente quanto mais informações a gente tem, menos a gente precisa se esforçar para conseguir atingir mais lucro. Aqui do lado vocês podem anotar, certo? Mas isso aqui é muito fácil de encontrar. Como é que a gente calcula a taxa de natalidade do nosso rebanho? Número de bezerros nascidos vezes 100 pelo número de fêmeas em cobertura. Seja cobertura natural, seja inseminação. Você vai fazer isso aqui, vai dividir um pelo outro e vai ter o resultado em percentual. Combinado? Próximo. Intervalo entre partos. O tão conhecido IEP. O intervalo entre partos é o período médio entre os partos de uma matriz e que está correlacionado à quantidade de bezerros produzidos ao longo da sua vida. Por exemplo, eu tenho uma vaca que pariu agora, setembro de 2020. E ela pariu novamente em janeiro de 2022. O intervalo entre parto delas foi 12 meses em setembro de 2020, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 16 meses. Certo? Então, eu vou anotar lá que o intervalo entre partos dessa vaca foi 16 meses. E daqui a um tempo eu vou analisar se essa vaca, se esse período de 16 meses que ela levou para parir novamente, se isso é bom, se é ruim para a minha propriedade. Aqui diz que o intervalo entre partos é um importante parâmetro para analisarmos a reprodução. Por exemplo, essa vaca ela pode ter levado 16 meses para parir novamente por N fatores. Ela pode ter apresentado um cio pós-parto não tão fértil, né? Ela pode ter
injetado o, o touro, ela pode não ter aceitado o touro por algum outro motivo, mesmo estando em si. Enfim, então eu preciso analisar isso. Eu preciso saber qual motivo esse animal não demorou tanto para poder parir novamente, certo? E aí, no momento em que eu precisar descartar, no momento em que eu precisar me desfazer, eu não vou levar em consideração de novo que ela foi quem deu o leitinho para minha neta. Eu vou levar em consideração que ela não está me dando a quantidade de bezerros que eu espero para um determinado período, para um determinado intervalo de tempo. Vamos adiante. O índice de mortalidade geral. Lembra que eu falei da taxa de natalidade que estava associada com a taxa de mortalidade, né? Pode também estar diretamente ligada. Aqui, o índice de mortalidade, como eu falei, ele pode ser estabelecido por faixa etária. Quantos animais morrem de 0 a 90 dias? Quantos animais morrem na fase da desmama? Da desmama até até um ano, por exemplo, certo? Eu posso estabelecer, eu posso dividir dentro da minha propriedade em etapas diferentes. Eu posso dividir por sexo, se eu quiser, certo? Quantos animais machos morrem, quantos animais fêmeas morrem. Isso é muito importante também quando a gente leva em consideração o tipo da produção, né? Se leite ou se corte. Então, se eu tenho uma produção de corte e tá morrendo bezerro macho, meu Deus do céu. Eu tenho que me preocupar muito, né? É um azar muito grande. Enfim, do mesmo jeito que seria um azar muito grande na propriedade de leite morrer as bezerras. Esse índice é muito importante, pois ele pode ajudar a identificar problemas sanitários. Por quê? Por exemplo, índice de mortalidade no período em que o animal do nascimento até a desmama. Do nascimento até a desmama, tá morrendo muito animal. Tá morrendo, eu não sei o que eu faço, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Eu observei que o motivo pelo qual os animais estão morrendo foi que eu estava com um colaborador, uma pessoa que me ajudava, que não tratava o umbigo da forma que deveria ser tratado. E aí dava contaminação e o animal novo, né, recém-nascido, mamando ainda, não resistia, morria muito facilmente. Então eu tenho que ficar de olho nisso. Vocês têm que saber que identificar onde está o problema. Para daí a gente tomar uma decisão e chegar a uma solução, certo? Aqui também na caixinha azul tem dizendo como é que a gente calcula a taxa de mortalidade geral. Mas se você quiser também taxa de mortalidade dos machos, taxa de mortalidade das fêmeas, calcula da mesma forma, certo? Número de animais mortos multiplicado por 100, dividido pelo número inicial de animais. Quando nasceram quantos no total, certo? Taxa de mortalidade de bezerros, por exemplo. Esse índice mostra a taxa de bezerros nascidos que não chegaram a ser desmamados. Foi o exemplo que eu estava dando aqui agora há pouco. Isso pode indicar, né, um problema na sanidade do rebanho em relação à cura do umbigo, em relação a
ataques, me fugiu agora a palavra, mas acontece muito também, né? Ataques de animais peçonhentos, por exemplo. Bezerros são muito sensíveis, digamos assim, são vítimas mais fáceis, né? Desses animais, por exemplo. Então, significa que a gente precisa tomar um cuidado maior. Em ambas, é importante notar que a mortalidade ela deve ser o mínimo possível. Taxa de mortalidade, gente, tem que ser baixa. Tem propriedade que tem taxa de mortalidade de 5%. Isso é um índice altíssimo. A gente precisa trabalhar em cima disso, a gente precisa chegar a 3%, 2% de diferença. De 5 para 3 é muita coisa, certo? Quando a gente fala em números grandes, 2% é muita coisa. Eu sou péssima para fazer umas continhas rápidas aqui. Inclusive, se eu fizer alguma rápida e estiver errado, vocês podem corrigir aí, anotar e mandar para mim. Professor Nelmar, o exemplo que você deu estava errado, era assim que calculava. Mas, enfim, vamos lá. Idade de abate, por exemplo, também. É um índice muito importante de calcular. Foi um dos primeiros que eu falei aqui, né? Logo no comecinho, eu falei para vocês que, por exemplo, a idade de abate, a idade de abate do rebanho da produção de corte é de, se o animal levou 24, o ideal é que o animal seja abatido. Desculpa, se a literatura falou que o ideal é que o animal seja abatido com 24 meses, e eu estou abatendo os animais da minha propriedade com 30 meses, significa que eu estou perdendo dinheiro. Eu levei 6 meses de 24 para 30, né? Eu levei 6 meses dando mais comida, ocupando minha área, 6 meses a mais de funcionário, pagando colaborador, ou então gastando o meu tempo, certo? E tempo é dinheiro. A idade de abate está diretamente relacionada ao ganho de peso dos animais. Ganho de peso dos animais. Afinal, se sua intenção é levar ao abate, quanto maior o peso, em menor tempo, melhor. Não é isso? Então, você tem que saber qual é o objetivo da sua produção. Você tem que saber que se eu abater com 2 anos, eu estou ganhando tempo. Eu já vou ter o retorno, vou vender, já vou ter o dinheiro em mãos para poder comprar mais animais, para colocar na minha propriedade, para poder ganhar peso, para daqui a 2 anos, novamente, eu tirar uma quantidade de dinheiro de novo, certo? Sendo assim, se a gente maximizar o ganho de peso diário dos animais, nós diminuímos a idade de abate e aumentamos o número de animais comercializados no período X. Então, assim, significa que eu iniciei uma produção hoje. Daqui a 2 anos, eu vou ter uma quantidade X de animais para o abate. E daqui de hoje a 2 anos e 1 mês, outra quantidade X e assim sucessivamente. Então, eu começo a ter o retorno com 2 anos, certo? Então, de 2 anos para lá, eu não posso parar. Eu tenho que estar mantendo ali naquela constância para que o meu retorno ele seja sempre igual ou superior ao mês passado.
rendimento de carcaça. Um outro exemplo aqui para o pessoal da produção de corte. O pessoal da criação de caprinos e ovinos também, viu, gente? Se enquadram aqui também, certo? É como eu falei para vocês, eu estou trazendo alguns exemplos do que são esses índices zootécnicos. Então, quais são os índices zootécnicos que eu devo analisar na minha propriedade? Se eu produzo carne, intervalo entre rendimento de carcaça, idade de abate, certo? Isso para mim é interessante analisar. Agora, eu tenho uma propriedade de caprinos de corte em que eu só faço recria e engorda. Não, desculpa, em que eu só faço engorda e terminação. Eu preciso me importar com o intervalo entre partos da cabra? Para mim, não faz sentido nenhum, certo? Então, eu tenho que saber qual é o tipo de produção na minha propriedade e o que eu preciso levar em consideração para poder definir os índices zootécnicos que eu devo estudar e que vão me ajudar a ter uma melhor resposta. O rendimento de carcaça é a relação entre o peso do animal a ser abatido vivo e o peso da carcaça expresso em percentual. Um peso, tá errado aqui, desculpa. O peso da carcaça é dado pela porção muscular dos ossos e da gordura. O mais importante aqui é tentar alcançar o maior percentual de gordura possível, porque na fase de terminação a gente se preocupa, né, com a cobertura de gordura, porque é ela que vai trazer a qualidade da minha carcaça, certo? Então, o rendimento de carcaça é muito importante na produção de corte de qualquer propriedade, seja ela de bovino, seja ela de caprino, seja ela de ovinos, não importa. Quem produz para corte, quem tem produção de corte, tem que se preocupar com o rendimento da carcaça, porque é ela que vai trazer a minha resposta final em dinheiro. É ela que vai me dizer isso. Então, eu tenho que me preocupar se aqueles animais passaram bem pela fase de cria, de recria, de engorda e de terminação. Então, chegou lá no abatedouro, eu só quero saber quanto de arroba deu e quanto de dinheiro que vai me dar. Não. É importante você saber como é que está o perfil da carcaça daqueles animais que foram abatidos na sua propriedade. Porque isso vai te dizer como você deve melhorar, em qual fase você deve caprichar mais. Vamos supor, se eu caprichar um pouquinho mais, se eu gastar um pouquinho mais na fase de terminação, que é rapidinha, né? Se eu der uma suplementação um pouquinho mais elaborada, ela é um pouquinho mais cara, mas vai me trazer um retorno muito maior, porque quando chegou lá no açougue, a gente viu que a diferença de preço foi considerável, certo? Taxa de lotação ou taxa de produção por hectare. Isso daqui nos dá um exemplo, mais ou menos, de quando a gente falou, quando eu trouxe aquele gráfico lá para vocês, né? Que eu comecei a falar o que são esses índices. Quando eu quis dizer para vocês, mais ou menos, o que esperar quando a gente estuda índices zootécnicos. Então, quando eu trouxe aquele gráfico, é mais ou menos isso daqui, que nós analisamos lá naquele gráfico de 1990 até 2015.
A taxa de lotação em relação ao número de unidades animais, a tão conhecida UA, né? E a área por eles ocupada. Eu preciso, sim, saber que quantos animais cabe numa determinada área. Eu preciso saber quanto de forragem eu tenho naquela determinada área para eu colocar, para que eu possa colocar a quantidade de animais correta para que todos consigam comer o capim que tem ali disponível suficiente para que eles possam vir atingir o objetivo, seja ganho de peso, seja produção de leite, certo? É a produção animal por hectare, ou seja, quanto de carne, de carcaça, foi produzido ao longo de um ano numa determinada área. Então, assim, eu tenho uma área X em hectare. Quanto de carcaça eu consigo produzir ali em 2 anos? Certo? Então, a gente precisa saber mais ou menos como é que a gente está produzindo isso aí. Então, assim, como forma de exemplificar o que são os índices zootécnicos, esses que eu trouxe para vocês. Taxa de lotação, rendimento de carcaça, idade de abate, taxa de mortalidade de bezerros, taxa de mortalidade geral, intervalo entre partos e taxa de natalidade, foram alguns exemplos do que são esses índices zootécnicos. Certo? O que são esses índices? Quem são eles? São alguns exemplos. Agora, eu vou trazer aqui para vocês uma tabela que mostra mais ou menos alguns índices zootécnicos. Por exemplo, na bovinocultura, de uma forma geral, certo? Tanto para bovino de corte quanto para bovino de leite. Vamos supor, uma criação que vai desde a fase inicial do bezerro até a fase final na propriedade. Porque, como eu falei, né, você pode escolher criar esses animais em um determinado período de tempo. Na criação de bovinos de corte, por exemplo, você pode escolher somente a fase de cria e recria. Ah, não, meu perfil, eu não tenho muita paciência para essa fase inicial. Cria e recria, eu não tenho estrutura na minha propriedade para isso, para essa fase inicial. Então, é mais fácil para mim adaptar a estrutura que eu tenho aqui para poder fazer engorda, recria e engorda. Ou então, somente engorda. Ou então, engorda e terminação. Ou então, somente terminação. Certo? Então, assim, falando de uma forma geral, na bovinocultura, eu trouxe essa tabela aqui, que mostra para vocês alguns índices que foram analisados. Qual é a nossa média brasileira, hoje aqui no Brasil, normalmente em sistemas mais comuns, que tem uma menor quantidade de tecnologia, digamos assim, esses sistemas mais, não é caseiros a palavra que eu queria, mas me fugiu aqui agora, certo? Um sistema um pouco melhorado, um sistema com tecnologias avançadas. E qual é a meta? Vamos entender aqui que essa meta é o que tem estabelecido na literatura. Como eu falei lá no comecinho. Ao longo de anos, certo? Então, ao longo de anos, determinados estudiosos, professores, estudantes, esse pessoal que faz pesquisa, eles coletaram dados e chegaram à conclusão de que isso daqui, onde tem nessa tabela essa parte de meta, isso daqui é o ideal.
é o ideal para se atingir. Então, a gente tem que tomar isso daqui como parâmetro, certo? Então, vamos lá. Na bovina, a média brasileira, vamos lá, se eu tenho 100 nascimentos numa propriedade, só um minutinho aqui que eu acho que meu vídeo saiu. Vou tentar voltar, só um minutinho. Vivian, me ajuda. Oi, Mel. Meu vídeo parou de aparecer? Não, ele só reduziu seu slide, mas ele está aparecendo ainda. Sua tela está compartilhada. Mas eu no vídeo. Você tá. Eu não tô me vendo mais, então tá bom, então eu vou voltar. Porque aqui pra mim sumiu minha tela. Não, tá aqui. Eu tô te vendo. Pronto, então tá bom, então eu vou continuar. Isso. Já tá perto de acabar. Voltando. Voltando. Então vamos lá, aquelas contas. Se eu tenho 100 animais numa propriedade e isso significa que se o meu sistema de criação é simples, normal, significa que eu estou aqui nesse índice aqui. Significa que eu estou aqui, na média brasileira de 60%. Então, isso significa que na minha propriedade hoje, onde eu teria 100 fêmeas que pariram, dessas apenas 60 fêmeas se no seu rebanho hoje tem 100 vacas parindo, você fez uma sincronização de cio lá, e tem 100 vacas parindo. Dessas 100, só nasceram 60 bezerros. Vamos supor que essa produção é de leite. E aí? O que é que você vai fazer? Não tem condição de você achar isso normal. Você precisa trabalhar em cima disso, você precisa melhorar isso. Essa é a nossa média brasileira. Em sistemas melhorados, se eu tenho 100 animais, estão nascendo cerca de 70 ou 80 bezerros. Nos sistemas com a tecnologia mais avançada, que são aquelas propriedades que são que tem um perfil maior, né? Tem um médico veterinário ali disponível o tempo todo, tem um poder aquisitivo mais alto, então você tem como ter um médico veterinário disponível o tempo todo, você tem como estar cuidando ali daquela sanidade daquelas vacas, aquelas vacas provavelmente foram inseminadas. No sistema avançado, a gente tem na taxa de natalidade acima de 80%. Ou seja, se tivesse 100 animais, 100 fêmeas parindo lá hoje, tinha nascido mais de 80 bezerros. Já é mais considerável, né? E o que é que a literatura nos diz? A literatura nos diz que o ideal
em que se você tem 100 vacas parindo, o ideal é que você tenha mais do que 90 bezerros nascidos, certo? Então, a literatura nos diz que a taxa de natalidade para bovinocultura ideal é de acima de 90%, certo, gente? Então, assim, ó, se a literatura disse isso e não está acontecendo na minha propriedade, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar, tem alguma forma de que eu possa dar, tem alguma coisinha ali que se eu der uma atenção um pouco maior, eu já vou melhorar isso, e isso significa o quê? Mais dinheiro, mais retorno econômico, certo? Um outro índice aqui é taxa de mortalidade até a desmama. Olha o que eu falei para vocês. Lembram? Que o índice de taxa de mortalidade, pelo amor de Deus, o índice de taxa de mortalidade do nascimento até a desmama. Conseguiram nascer aqui, né? Conseguiu nascer os 90. Pronto. Desses que conseguiram nascer, desses 90 que conseguiram nascer, tá morrendo. Ai, meu Deus, se eu fizer 90, eu não vou saber fazer as contas. Porque eu só sei fazer conta redonda. Rápida, assim, de cabeça, eu só sei fazer conta. Eu vou pegar a calculadora, rapidinho. Cima. A taxa de mortalidade até a desmama, o ideal seria de 2%. Então, 90, 2%, significa que o ideal seria morrer 1,8 bezerros. Menos de 2 bezerros. Se nasceram 90. Eu não posso considerar bom que morram 3. Se morrerem 2, tá dentro do que é ideal, né? Pelo que a literatura falou. Mas se morrer, olha só, hoje a média brasileira, a nossa realidade aqui, a nossa proximidade aqui na nossa região é de que estão morrendo 8%. Então, se nasceram 90, 8% de 90 é quanto? A minha calculadora também não está ajudando. Significa que estão morrendo 7 bezerros. 7,2 bezerros estão morrendo aqui, na média brasileira. Quando o ideal era que morresse até 1,8 bezerros. Certo? Então, vamos supor, do que acontece hoje, que é a média brasileira, para o que é ideal, o que nós desejamos, aonde nós devemos chegar, está morrendo de 7 menos 1,8. Estão morrendo aí 5 bezerros a mais. 5 bezerros a mais do que o que deveria. 5 bezerros. Na produção de leite, vamos supor que 3 desses, sendo bem otimista, sejam fêmeas, né? Então, eu estou perdendo aí 3 futuras vacas na minha ordenha, me dando cerca de 15 quilos cada uma. Na produção de carne, vamos supor que também fossem 3 machos. Eu estou perdendo aí quantos arroba daqui a 2 anos? Certo? Então, são esses dados que vocês precisam analisar.
Tem essa tabelinha aqui, né, que está mostrando aqui alguns índices, como taxa de desmama, mortalidade até a desmama. Qual é a idade ideal da primeira cria? A idade ideal de primeira cria. Na nossa média brasileira é de 4 anos, gente. Quando o ideal seria de, no máximo, 2,6 anos. Olha quanto tempo a gente está perdendo? 1 ano e meio. A gente está perdendo 1 ano e meio de começar a ter bezerro no nosso rebanho. Certo? A gente não pode nos acostumar com isso e achar normal. A gente tem que analisar como estamos e melhorar para chegar em como realmente devemos estar. Porque aí o nosso retorno ele vai ser muito melhor.